A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados ouvintes, vocês que estão aí conosco, ligadinho na Rádio Quero Adorar e aqui também pela live agora neste momento, eu quero agradecer a todos vocês de coração, que vocês possam continuar conosco aí para receber a tua bênção. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Gerson Luiz, que está aqui convosco nesta noite para novamente trazer uma palavra do coração, do alto céu, do coração de Deus para o meu e o teu coração, e com toda certeza Deus vai falar conosco nesta noite, meus amados irmãos. Eu quero assim fazer uma breve oração para a gente dar início, né? Aleluia, Jesus, nesta noite, aleluia, Jesus, nesta mensagem, né, meus amados irmãos? Porque Deus, Ele é o maior interessado em nos abençoar e Ele com certeza está presente aqui para ouvir a nossa oração. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar então, meus amados. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, neste momento especial de oração, ó Deus, eu entro na tua santa presença para glorificar o teu nome, ó Deus. Ó Deus bendito, ó Deus misericordioso, Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Neste momento tão especial de oração, quero clamar a Ti, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e bondade, para que o Senhor vá de encontro a essas vidas que estão conosco nesta noite, meu Deus, e nas outras noites que estiveram conosco também, que estarão no futuro, Pai, que o Senhor possa visitar cada vida, cada lar e cada família, que o Senhor possa abençoar de uma forma sobrenatural, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus do impossível, Deus que tudo pode. Eu creio no milagre, no poder da Tua palavra, no poder do Teu nome, Senhor. Alcança essas vidas agora, alcança os meus irmãos em Cristo, meus irmãos de carne e de sangue, em nome de Jesus Cristo, abençoando de uma forma poderosa, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, confirma a vitória e o milagre, no nome de Jesus Cristo. Principalmente também quero agradecer e que essa oração também seja para o nosso irmão Claudemir, né, ali da Rádio Palavra Campinas, que também tem trazido uma palavra na Rádio Palavra Campinas, nosso irmão Claudemir, né, que está sempre conosco, ligadinho. Deus abençoe, varão. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família, no nome de Jesus Cristo. Vamos ler então aqui agora, nesse momento, irmãos, a palavra de Deus, aleluia, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, aleluia, e no versículo 19, que diz desta maneira, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 19 não, melhor dizendo 18. Vamos ler a partir do versículo 18, irmãos. E andando nós, Atos capítulo 27, irmãos, no versículo 18, diz assim: e andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não parecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muitos que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoáveis, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, o anjo de Deus que eu sou, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas entregue a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém, povo de Deus, aleluia. Que coisa linda é a palavra de Deus, meus amados irmãos. Que coisa mais maravilhosa é a gente poder entrar nesta mensagem, entrar nessa história ao qual o apóstolo Paulo viveu sobre esta terra, sobre um momento de turbulência, um momento difícil na sua época, na sua vida. Mas Paulo viveu, irmãos, algo que jamais nós vivemos, algo que a maioria de nós, de todas as gerações depois da igreja primitiva, viveram.
Paulo viveu um momento maravilhoso, um momento único, um momento santo, um momento mágico, porque ele era um grande homem de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo nessa passagem, irmãos, eu quero explicar para os irmãos, eu quero que os irmãos entendam por que eu li essa passagem aqui, porque aí ele mostra, irmãos, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro homem que realmente tem algo com Deus e que Deus tem algo com ele. Porque hoje os dias são tão diferentes, né, irmãos, que a gente não vê, aleluia, Jesus, a unção de Deus sobre as pessoas, do jeito que era antigamente. Não quero menosprezar as pessoas de hoje não, mas igual antigamente a gente não vê. Não vê por quê? Porque não tem, não existe mais. E por que não existe mais homens como existia antigamente? É porque os homens de antigamente realmente tinham um propósito no teu coração. Eles tinham um compromisso com Deus e uma responsabilidade muito grande para com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. E eles realmente, irmãos, eles renunciavam ao mundo, a tudo que o mundo oferecia para eles, para poder servir a Cristo. E isso fazia com que aqueles homens eram inteiramente cheios do poder e do Espírito de Deus, cheio da unção do poder de Deus. E isso fazia diferença, irmãos. Hoje já não faz mais, porque as coisas mudaram. Hoje nós vivemos uma época de muita tecnologia avançadíssima. Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas não têm o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade que tinha, por exemplo, o apóstolo Paulo. Não só ele, mas como estamos lendo aqui, vamos falar dele, né, irmão? O que Paulo demonstrou, o que ele fez por eles e por nós, aleluia, não tem igual, irmão, não tem igual, não tem como se comparar. Porque a palavra que Paulo trouxe também há 2000 anos atrás é a mesma que nós temos hoje. Esse ensinamento que ele trouxe para nós, aleluia, foi o que ele ensinou lá no passado. Mas, irmãos, por que Paulo sofreu tanto na sua vida? Por que ele passou por tantos tropeços na sua vida? Exatamente por causa da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Mas se nós for seguirmos elas, e tem que seguir ela corretamente, perfeitamente, irmãos, ela nos traz dor, aleluia, ela nos traz sofrimento, ela nos traz problemas, ela nos traz desprezo, ela nos traz algo que nós não esperamos e nem queremos. Mas ela traz, irmão, por quê? Porque é necessário que isso aconteça. E isso não é mal, não. Isso não é coisa ruim trazer essas coisas vir sobre nós. E isso desde que nós estivermos cheios do Espírito Santo. Desde que nós estivermos entregado a nossa vida para o Senhor. Porque, irmãos, hoje as coisas não acontecem como aconteciam antigamente. Exatamente por isso. Porque o homem de hoje vive diferente do homem do passado. Ele vive completamente diferente do homem do passado. A prova é que também Deus se separou do homem. Deus também não usa o homem de hoje como usava no passado. Não porque ele não quer, mas é porque nós estamos rejeitando a ele. Nós estamos, irmãos, quando eu digo nós, eu estou dizendo a nação, aleluia, todo, estou falando num contexto todo, são todas as pessoas em geral, irmão. Nós hoje não estamos dando lugar para o Espírito Santo, nós hoje não estamos dando honra que Deus merece, aleluia. Hoje nós queremos mais honra para nós do que para Deus. Hoje nós tentamos fazer de tudo para colocar o nosso nome lá em cima, e esquece que o nome que está lá em cima é só do nosso Deus, aleluia. Tem pregador, irmão, que ele se preocupa com a sua fama, com a sua posição. Ele quer estar lá no auge, lá no alto, para que seu nome seja conhecido em todas as nações. E esquece que o nome que tem que estar no alto é o do nosso Deus. Ele tem que estar lá embaixo, quietinho, só fazendo a obra do Senhor. Mas o pensamento mudou, irmãos, aleluia. O pensamento mudou, aleluia. Paulo, irmãos, era um fariseu. Um homem que conhecia as leis de Deus totalmente, aleluia. Um homem que zelava pelas leis de Deus, aleluia, Jesus. E o homem era tão zeloso pelas leis de Deus, aleluia, Jesus, que ele, aleluia, começou a perseguir a igreja. Louvado seja Deus, porque ele zelava, ele conhecia, ele tinha um conhecimento muito profundo das leis de Deus. Por isso ele foi escolhido para trazer o evangelho aos gentios. Não tem ninguém melhor, irmão, do que Paulo para trazer esse evangelho para os gentios. Ninguém melhor do que Paulo para trazer esse evangelho santo para nós. Mas, irmãos, o que Paulo fazia na época, aleluia, as pessoas de hoje não fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo era o conhecedor da lei.
Aleluia, Jesus. Conhecedor profundo da lei. E ele no momento até então ainda não tinha se entregado para o Senhor, mas durante a história de Paulo nós vamos ver que ele mudou. Então ele parou de servir a lei. E hoje nós olhamos os dias de hoje, irmãos, aleluia, a mesma coisa, a lei. Paulo, ele era preso na lei. Hoje os pregadores de hoje, as pessoas de hoje, a geração de hoje estão presos nas leis também. Mas na lei da desobediência, na lei que contradiz a palavra de Deus, na lei que faz com que Cristo se afaste de nós, trazendo para nós pecado e às vezes até condenação, trazendo os ensinamentos ao qual Paulo já tinha mostrado para nós que não era para nós aprender, porque ele mudou essa história. Cristo, através da sua morte, ele mudou a nossa história. A lei que servia, que na verdade nem servia, mas que eles usavam, não servia para salvação. Por isso Jesus tirou, por isso Paulo também, aleluia, Jesus tirou, aleluia, trazendo para nós um novo evangelho. Mas hoje as pessoas de hoje, a geração de hoje está presa na lei, mas na lei da desobediência. As pessoas hoje estão, aleluia, os pregadores principalmente estão presos na lei da desobediência. Jesus diz para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a gente não vê isso. Jesus diz para nós, se nós não amarmos o nosso irmão, como nós vamos amar a Deus? Se nós vemos o nosso irmão e nós não amamos, como vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Então as leis de hoje são diferentes das leis do passado. Ou melhor dizendo, as leis que nós vivemos hoje é exatamente as leis que Paulo vivia no passado antes de servir a Cristo. Ou seja, vivia no erro, no engano e no pecado. Então nós temos que trazer uma comparação entre o homem do passado e o homem de hoje, porque a diferença do homem do passado e do homem de hoje é que Paulo mudou, que a geração da igreja primitiva mudou. Ela trouxe uma santidade pura para nós, ela trouxe um evangelho santo e puro para nós seguirmos, para nós obedecermos esta palavra. Mas os homens de hoje estão fazendo o contrário, estão rasgando tudo e jogando na lata de lixo este verdadeiro evangelho limpo e puro, aleluia, que Jesus trouxe para nós e Paulo também trouxe. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo teve um encontro com Cristo, irmãos. Aleluia. Aqui nesse mesmo livro, no capítulo 9, fala que Paulo teve um encontro com Cristo. Aleluia, Jesus. E naquele encontro, irmãos, ele ficou cego, sem enxergar durante 3 dias. Aleluia. Por quê? Porque ele perseguia a igreja de Cristo. Ele perseguia o povo de Deus. Ele queria acabar, exterminar o povo de Deus, porque era considerado como uma seita. Isso eu estou falando de Paulo antes de se tornar Paulo. Na verdade ele era Saulo. Mas, aleluia, ele perseguia tanto aquelas pessoas que ele chegou a pegar uma carta com o rabino para poder ir até uma certa cidade, para poder acabar prendendo todos os homens de Deus, os discípulos do Senhor, para trazer preso para Jerusalém. Pediu carta para Damasco para poder exterminar a igreja de Cristo, aleluia. Mas nós sabemos que a igreja de Cristo, ela jamais vai ser exterminada. A igreja de Cristo, ela não morre, ela permanece para sempre, porque Cristo, ele foi quem fundou esta igreja e é Ele que está com ela. Ela não pode ser destruída. Mas tentaram, Satanás tentou, usando o próprio Paulo, para trazer medo às pessoas. Aleluia, Jesus. Paulo teve um encontro com Cristo quando foi até esta cidade, né, irmãos? Ele teve um encontro com Cristo, que ele estava ali, já chegando praticamente na cidade, quando aquela grande luz brilhou sobre a vida dele, e ele caiu por terra naquele momento, e ele conseguiu, aleluia, enxergar aquilo que ele não enxergava, ou seja, Cristo Jesus. Ele conseguiu enxergar, irmãos, a partir de um momento que as vistas físicas dele se escureceram, quando ele perdeu as suas vistas, aí que ele começou a enxergar, mas aí já não via como via antes, ele começou a ver como vê um homem e uma mulher de Deus. Uma visão espiritual, uma visão diferente, uma visão onde você enxerga além do imaginável. É uma visão que vem de Deus, uma visão que vem do alto, não é uma visão carnal. E quando o homem tem uma visão celestial, com uma visão do alto, irmão, ele consegue enxergar as coisas de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Ele começa a enxergar a Deus, ele começa a ver Deus na vida dele, ele começa a ver que aquilo que era impossível ao homem tornou-se possível a ele.
Porque Deus começa a entrar no controle da vida, aleluia. E Paulo teve que ter esse encontro com Jesus, para que ele pudesse ficar cego por 3 dias e enxergar o restante da sua vida. Mas enxergando não como ele enxergava antes, mas enxergando algo diferente. Algo ao qual nós, nos dias de hoje, estamos perdendo, irmãos. Que é a intimidade com Deus, que é o contato com o Senhor, que é a aproximação do Espírito Santo na nossa vida. E sabe por que está acontecendo assim, irmão? Porque Paulo teve um encontro com o Senhor. Aleluia, Jesus. E a geração de hoje, irmãos, é o contrário. Ainda não encontraram o Cristo, aleluia. Paulo passou por tudo isso para encontrar a Cristo. A geração de hoje está correndo de Cristo. Ainda não encontrou a Cristo. Ainda não encontrou o seu Salvador. Ainda não encontrou aquele que morreu na cruz por nós, aleluia. Ainda estão esperando ele vir. Porque se tivesse encontrado, não estariam vivendo da maneira que está vivendo. Se tivesse encontrado com Cristo, irmãos, eles não estariam vivendo, nem pregando como estão pregando, ou vivendo como estão vivendo. Porque se Jesus fez a diferença na vida de Paulo, por que Jesus não fez a diferença na vida dos homens de hoje? Não é porque Jesus não fez ou não faz, irmãos, é porque o homem não quer que ele faça. E se nós não der lugar para o Espírito Santo, se nós não der lugar para Deus, irmão, como Deus vai trabalhar na nossa vida? Ele quer nos levantar, Ele quer nos exaltar, mas nós precisamos dar lugar para Ele. Nós precisamos deixar Deus entrar na nossa vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo cuidar de nós, entrar no nosso coração, fazer morada, pelejar por nós e dar vitória para nós. Mas precisamos ter um encontro com Cristo como Paulo teve. Paulo era o perseguidor, era. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele de perseguidor passou a ser perseguido. Ele passou a ter uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança completamente diferente daquela que ele vivia antes de ter um encontro com Cristo. E hoje nós vemos exatamente o contrário. As pessoas que parecem, que pensam que entregou a sua vida para Cristo, está cada vez mais distante dele, porque não reconhece que ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Não vê que Cristo faz a diferença, que Ele pode mudar a nossa vida, o nosso ser. Ele pode mudar, mas nós temos que querer. Ele não entra forçado, não. Nós temos que abrir o coração para Ele entrar e fazer morada. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, irmãos, aleluia. Ele deixou tudo que tinha. Ele deixou o teu trabalho. Ele deixou a sua vida. Ele deixou o seu passado. Ele deixou o seu conhecimento do passado para servir a Cristo, aleluia. Ou seja, ele deixou tudo o que ele tinha para trás para viver uma nova vida. Ou seja, uma novidade de vida, aleluia. Foi isso que fez de Paulo um dos maiores profetas, um dos maiores homens de Deus nesta terra. Foi isso que fez de Paulo, aleluia, uma intimidade íntima, grande com Deus. Foi isso que fez com que Paulo, onde passava, o milagre acontecia, porque ele tinha intimidade com Deus. Esse era o verdadeiro homem de Deus, ao qual Deus honrava ele, porque ele honrava o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E hoje o que nós vemos, irmãos, é diferente. Se Paulo tinha muitas coisas, bens, trabalho, estudo, conhecimento, ele largou tudo, ele abandonou tudo. E a nossa geração? A nossa geração é o contrário, irmãos. Tem que ter tudo de Deus para servir a Cristo. Paulo deixou tudo para servir a Cristo. A geração de hoje quer tudo de Deus para poder servir a Deus. A geração de hoje só pensa nos bens materiais. Só pensa num bom ganho, numa boa profissão, em um bom dinheiro. Só pensam em entrar em igreja super lotada, onde o dinheiro é alto, aleluia, seu pagamento é alto, seu cachê é alto. Isso refere não somente aos pregadores, mas também aos cantores também. E por aí nós vemos, irmãos, que enquanto Paulo deixou tudo para servir a Cristo, a geração de hoje quer tudo de Cristo para servir a Cristo. E não tem como servir a dois senhores, irmãos. Se nós não fazermos da mesma maneira que Paulo fez, irmão, nós vamos perder tempo, aleluia, dentro das igrejas, na presença de Deus. Nós vamos perder todo o nosso tempo aqui falando de Jesus, se nós não tivermos uma conversão real e verdadeira para com o Senhor. Se nós não tivermos o mesmo encontro que Paulo teve com Jesus, nós não vamos ter as mesmas intimidades que Paulo também teve com Jesus. Paulo renunciou a tudo.
E a geração de hoje não renuncia a nada. Aleluia, Jesus. Paulo era um grande conhecedor da palavra de Deus. O povo de hoje não conhece Deus de forma nenhuma. Paulo teve um encontro com o Senhor. A geração de hoje ainda não encontrou o Senhor. Aleluia. Paulo deixou tudo para servir a Cristo. A geração de hoje quer tudo para poder servir a Cristo. Então nós podemos entender, mas que as coisas estão diferentes. As coisas estão mudadas. Estão mudando cada vez mais. Por quê? Porque está faltando compromisso. Está faltando responsabilidade. Está faltando amor. Está faltando tudo em nós, irmãos. Está faltando homens corajosos. Homens que não têm medo da verdade. Homens que pregam a verdade sem ter medo do seu pastor, ou do seu dirigente, ou do seu responsável. Aleluia. Nós não podemos ter medo. Nós temos que ser varões valorosos. Temos que honrar o nome do Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida. Mesmo que isso custe o nosso cargo, para quem tem um cargo. Mas nós temos que honrar o nome do Senhor, pregando a palavra do Senhor, pregando a verdade. Aleluia. E você que prega a palavra de Deus, meu querido, isso é para você. Se você não prega a verdade, então comece a pregar. Se você cobra para pregar uma palavra, para de cobrar e vai viver uma vida de um verdadeiro cristão. Tem muitas pessoas aí cobrando crachê, e às vezes crachê altos. Muitas pessoas louvando ao Senhor por dinheiro, pregando por dinheiro e fazendo tudo por dinheiro. Faz como Paulo, que largou tudo para servir a Cristo e teve uma vida abundante espiritualmente falando. Enquanto se nós continuarmos desse jeito, querendo arrancar cada vez mais do povo de Deus, nós nunca vamos ter nada, irmãos. Nunca vamos ter nada, aleluia. Vamos fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Pegue Paulo como seu exemplo, como teu espelho. Paulo mostra para nós como servir a Cristo. O apóstolo Paulo mostra para nós como viver em Cristo, como ser um novo homem, uma nova criatura. Aleluia, Jesus. Certa feita, Paulo foi preso, também por causa da palavra do Evangelho de Cristo. E na prisão, juntamente com Silas, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam a Deus, aleluia. Presos, irmãos, na masmorra, com suas mãos e pernas amarrados. E mesmo assim, estavam louvando a Deus, estavam orando a Deus, irmãos. Porque a Bíblia nos diz: o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? Será que a provação, as lutas, as pelejas, as prisões, a fome, a peste, a praga, a epidemia? O que nos separará do amor de Cristo? Paulo passou por tudo isso e nada separou ele do amor de Cristo. Agora nós, essa geração, irmãos, aleluia, está se separando de Cristo pelo dinheiro, pela ganância e pelo amor ao dinheiro. É por isso que essa geração está cada vez pior e se perdendo cada vez mais, porque estão gananciosos pelo dinheiro, pela fama, pela posição. Aleluia. Paulo estava preso, irmãos, e glorificava a Deus. Eita, tremendo este homem de Deus, aleluia. Ele preso naquela masmorra, amarrado ali os pés e mãos, juntamente com o seu irmão ali, louvado seja Deus, aleluia, Silas. Ele glorificava a Deus, ele exaltava o nome do Senhor, porque aonde ele ia, Deus estava com ele, aonde ele estava, o Espírito Santo estava com ele, e o milagre acontecia. Essa era a diferença do homem que serve a Deus, aleluia. E do homem que não serve a Deus, nós vemos a diferença para nós hoje. Paulo fazia coisas tremendas acontecer, porque Deus estava na vida dele. Mas os homens de hoje não conseguem fazer nada, porque Deus ainda não está na tua vida. Não quero dizer que isso é com todo mundo, mas com a grande maioria esmagadora de pessoas, de pregadores, é assim. E essa é a verdade, não adianta nós querendo enganar a nós mesmos, porque é a realidade. A grande esmagadora de pregadores de hoje só quer fama e dinheiro, posição e destaque.
Mas nós que servimos ao Senhor não precisamos disso, não precisamos de destaque, não precisamos de fama, não precisamos de dinheiro, nós precisamos apenas da palavra verdadeira. Nós precisamos apenas da verdadeira palavra de Cristo, genuína, aquela que tem poder de mudar e transformar o homem, aquela que tem poder de transformar a nossa vida, de fazer de nós uma nova criatura, um novo ser, uma nova personalidade de homem. Glória a Jesus, glórias a Deus, aleluia. Irmão, nós precisamos entender que servir a Cristo, irmão, não é viver debaixo de abundância. Servir a Cristo não é viver em cima de palco, onde as pessoas estão te adorando, te exaltando, não. Não é viver para o público, irmãos, que você vai servir a Cristo, não. Aleluia, Jesus. Servir a Cristo é sofrer por Ele, irmãos. É entregar a sua vida para Ele. É sofrer muitas vezes nas suas batalhas, durante a sua carreira, durante a sua estada aqui nessa terra. É sofrimento, é perseguição, é calúnia, é angústia. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmão, quando ela é verdadeira, atrai para nós perseguições. Quando nós pregamos a verdade, nós somos desprezados pelas pessoas, pela humanidade em geral. Quando nós trazemos a verdade, as pessoas ignoram a gente, porque ignoram a Cristo também. Então nós não podemos ser covardes, irmão, temos que pregar a verdade. Tem pessoas aí em determinada igreja querendo arrancar a doutrina, ou já arrancando a doutrina da igreja, aleluia, para poder se promover, para poder ganhar fama e dinheiro, o qual já até tem, mas continua, aleluia, tentando derrubar a igreja, o ministério, tentando derrubar. Não é que quer derrubar o ministério, está querendo derrubar a palavra de Deus, irmãos. Está contra a palavra de Deus. Estão tentando manchar o evangelho de Cristo, estão desprezando a presença de Deus, estão desprezando a presença de Jesus Cristo, estão menosprezando a morte de Cristo. Coisas que antigamente não podia fazer, agora pode fazer tudo porque mudou dessa maneira. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não muda, ele permanece igual para todo sempre, como foi no princípio, será até o fim da sua volta. A palavra de Deus, ela não muda, ela permanece para sempre. Então quem está tentando mudar a palavra de Deus são os anticristos, são os homens enviados de Satanás, que está tentando enganar o povo, e o povo, por falta de conhecimento, acaba sendo enganado. É por isso que eu não me canso de dizer que nós temos que buscar sabedoria dentro da palavra de Deus, irmãos. É aqui dentro da palavra que nós buscamos sabedoria. Porque aqui dentro Deus responde para nós. Quando nós buscamos conhecimento aqui na palavra de Deus, Deus ele responde para nós. Quando nós somos sinceros com Deus, ele é sincero conosco. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele se entrega para nós também. Mas nós precisamos descer na casa do oleiro, para deixar ele moldar, para ele fazer de nós um vaso novo, para ele pegar esses homens que acham que é alguma coisa e amassar ele, amassar e amassar até ele se tornar um vaso novo. Porque os vasos que nós estamos vendo hoje, irmão, são vasos de barro, que não tem proveito algum. Como eu disse, não são todos, mas são a maioria. São vasos estragados, vasos que não têm valor, vasos que só prejudicam, vasos que só querem manchar o nome de Jesus Cristo, que quer manchar a palavra de Deus, que quer fazer com que a igreja perca o foco. E o foco é Jesus Cristo, e isso não pode sair da nossa vida. Nós jamais podemos perder o foco de Cristo, irmãos. É por isso que tem homens de Deus, tem mulher de Deus, tem pessoas que pregam verdade, tem, mas são muito pouco. Para alcançar todos esses habitantes da terra é muito pouco, mas muito pouco mesmo, irmão. Aqueles que pregam e falam a verdade sem temer ninguém. Independente de quem ele seja, se ele é superior ou não é, se ele é pastor ou não é, isso não faz a menor diferença, porque o nosso verdadeiro pastor é Jesus Cristo, aleluia. É a Ele que nós temos que temer, é a Ele que nós temos que obedecer, e isso está na tua palavra. Glória a Jesus, aleluia. É por isso, irmãos, que Paulo venceu mesmo estando preso, mesmo passando por tanta dificuldade, ele sempre foi um vencedor, e ele é um exemplo para nós. E a igreja de hoje, ao contrário, é uma igreja perdedora, irmãos.
Quando eu falo igreja, eu não quero dizer a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela não morre, ela não perde, ela vai passar pelo que tiver que passar e vai vencer. Eu digo a igreja em geral, irmão, eu digo o povo em geral. Quando você junta todos os povos, nações e línguas, eu estou falando nesse sentido. Esta igreja está estragada, está podre, irmãos, aleluia. Não tem compromisso nem responsabilidade para com Deus. Não querem pregar a verdade nem viver a verdade. As pessoas temem mais o seu pastor do que a Deus. Temem mais o seu dirigente, o seu missionário do que a Deus. Não tem temor algum com Deus. E se não tem temor a Deus, irmão, como pode ser servo de Deus, filho de Deus? É uma igreja, irmãos, aleluia, que só pratica blasfema o tempo que nós vivemos. É um tempo de apostasia, tempo de mentira, de meninice, de palhaçada. Estão fazendo da igreja circo de palhaçada. Estão fazendo da igreja lugar de ganhar dinheiro, de fazer mina de ouro. Estão fazendo da igreja palanque para se promover. E esquece, irmãos, que ali é um lugar de adorar a Deus. Onde nós nos reunimos é lugar para adorar a Deus. É lugar para glorificar o nome do Senhor. É um lugar que nós devemos exaltar o nome do nosso Deus. É um lugar que somente o nome do Senhor tem que prevalecer, tem que estar lá no alto, tem que estar aí por cima e não o nosso. Deus tem que crescer para nós diminuir. Nós temos que diminuir para Deus crescer. Aleluia, Jesus. É por isso que Deus sabe quem escolhe, irmãos. Ele não escolhe qualquer um. É por isso que nós vemos que Paulo tornou-se um grande homem de Deus e sempre vitorioso, mesmo com tantas lutas e pelejas, dificuldades, ele nunca desistiu, ele nunca parou, ele nunca deixou de falar a verdade, mesmo que isso custasse a sua vida. E custou a sua vida, irmãos, porque ele era um verdadeiro homem de Deus. Hoje, os homens de hoje, mulheres e homens em geral, falam às vezes, em alguns até falam a verdade, mas quando ele é pressionado pelo seu superior, ele recua, ele volta para trás, ou seja, ele nega a Cristo, como Pedro fez antes da sua total conversão. Ele nega a Jesus Cristo. Então você que nega Jesus Cristo quando se recua, irmão, você ainda não é um convertido em Cristo, você ainda não é um homem e mulher de Deus. Você ainda tem muito que mudar, muito que aprender, porque aquele que realmente se converteu a Cristo, ele não nega Jesus, ele não nega Cristo. Ele vai até o fim. Mesmo que isso custe a sua vida, irmãos, ele não vai recuar, ele não vai retroceder. Ele vai caminhar em frente, em direção ao seu inimigo e pisar na cabeça de Satanás, porque mesmo que a sua vida seja tirada, a sua alma está garantida com Cristo Jesus, porque ele é um vencedor, ele é um corajoso, ele é um homem de Deus. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que Paulo foi um grande homem de Deus e deixou exemplo para que nós também fôssemos. Paulo foi um vitorioso e ele deixou exemplo para que nós também fôssemos. Ele foi um homem corajoso, ele deixou exemplo para que nós também fôssemos corajosos e não covardes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos repetir aqui a leitura. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Aleluia, Jesus. Eles estavam numa tempestade, irmãos, muito grande e muito forte. Uma tempestade que tirou a paz de todos eles. Uma tempestade era tão grande, irmãos, que eles perderam a esperança de viver. Perderam a esperança de alcançar as terras firmes. Perdeu a esperança de alcançar um lugar ao qual eles estavam indo. E olha que estavam indo para a prisão. Mas eu acho que naquele momento, irmãos, eles preferiam ir para a prisão do que perecer naquela tempestade, naquele mar. Quem queria perder sua vida? Quem queria morrer, irmão? Ninguém quer morrer. Nem nos dias de hoje ninguém quer morrer. Mesmo que você está indo para um lugar que não é bom, você prefere esse lugar que não é bom do que morrer. E eles não queriam morrer também. Aleluia. Mas eles perderam a esperança. Eles acharam que ia morrer. Eram homens que estavam presos naquele barco, naquele navio, aleluia, juntamente com Paulo, e todos ali perderam a esperança. Tamanha era a violência das águas, das ondas do mar, aleluia, daquela grande tempestade, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia.
E já fazia alguns dias que eles estavam ali naquela embarcação. Nem sol, nem estrela. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugir de nós toda a esperança de salvação. Imagina só, irmãos amados, estar no alto mar, aleluia, naufragando, não havia sol, não havia estrela à noite, era praticamente trevas, tanto de dia quanto de noite. Vivia uma escuridão terrível, assombrado pela tempestade, pela dificuldade, pelo pavor da morte, pelo momento que eles estavam vivendo. Aleluia, Jesus. Mas Paulo estava ali. Paulo estava ali. E se Paulo estava ali, Deus também estava ali. Você vê a diferença de quando nós servimos ao Senhor de verdade, irmãos? Quando Deus realmente está conosco, nós fazemos a diferença. Mesmo que todos aqui ao nosso lado sejam incrédulos, nós fazemos a diferença se Deus estiver conosco, aleluia, porque a diferença que está em nós não é que nós fazemos, é que Deus faz em nós. Quando nós clamamos, Deus responde. Quando estamos em perigo, Deus ele estende as tuas mãos, aleluia, porque Ele diz que é socorro bem presente na hora da angústia. E aquele que está ao nosso derredor, mas ele é guardado pelas potentes mãos de Deus também, porque Deus quer exaltar aquele que exalta o nome dEle. E foi assim com Paulo, meus amados irmãos. Paulo foi um escolhido de Deus porque era um homem corajoso, um homem que não temia nem a morte. E outra coisa, irmãos, Paulo estava naquele barco juntamente com aqueles prisioneiros, porque ele também era prisioneiro, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E havendo já muitos que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó Senhor, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perca. Mais uma vez a diferença do homem de Deus, irmãos. Antes do navio sair de onde ele estava, Paulo já tinha avisado aos capitães, às pessoas responsáveis, que não era para sair. Que não era para sair daquele lugar naquele momento, porque o próprio Deus já tinha com certeza falado para ele, ou tocado no seu coração que não era para sair, e ele foi e falou, mas aqueles homens não deram crédito à palavra de Paulo. Isso mostra como nós cristãos nós perdemos a credibilidade, irmãos. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, não importa o que os outros pensam, importa o que a gente faz. Se nós estamos em Cristo Jesus, mesmo que nós falamos a verdade, as pessoas não acreditam, não creem, não tem problema, irmãos. O importante é Jesus estar conosco. O importante é Jesus fazer diferença na nossa vida, porque nós falamos a verdade de Cristo. E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo precisa ouvir a verdade, querendo ou não. Com certeza muitos não vão acreditar, muitos não vão dar valor, mas muitos ainda vão crer na palavra que é pregada. Como eu tenho certeza que muitos estão crendo nas palavras que têm sido pregadas, mesmo que muitos acham que é uma palavra dura, mas ela não é. É uma palavra que aparentemente parece ser dura, mas é uma palavra de salvação, uma palavra de repreensão que traz conserto para a vida do homem, e quando traz conserto, isso significa que está trazendo também salvação para aquela alma. Aleluia, Jesus. E Paulo teve aquela palavra com aqueles capitães avisando para não sair, mas teimaram em sair. E saíram. Mas tudo isso também eu entendo que já era um plano de Deus, irmãos. Você consegue entender que Deus tem um plano na tua vida? Você consegue entender que em muita situação, que às vezes parece que não tem mais jeito, eu estou falando para o crente fiel. Às vezes Deus está trabalhando como trabalhou na vida de Paulo. Paulo estava ali preso, irmãos, naquele navio junto com mais tantos presos, aleluia, indo para Roma. Louvado seja Deus. Mas mesmo ele preso, ele era um homem livre, irmãos amados. Porque mesmo ali naquele barco, com aquela tempestade, onde passaram mais de 14 dias ali, e muitos desses dias sem comer e sem beber, ou principalmente sem comer, aleluia Jesus, uma dificuldade tremenda, um frio com certeza tremendo, sem a luz do dia, sem a luz da noite, com aquelas tremendas tempestades, pessoas apavoradas.
Mas Paulo estava ali, Jesus estava com ele, Cristo estava com ele, para honrar o nome do Senhor e para honrar o nome de Paulo. É por isso que hoje Paulo é muito valorizado, por isso que hoje todo mundo que conhece a história de Paulo sabe que ele foi um dos maiores homens de Deus que passou pela terra, aleluia, um dos maiores pregadores que já passou pela terra, foi o homem que fundou praticamente a igreja gentílica. Porque foi o homem que trouxe a palavra para os gentios, aleluia. Não que só ele fez isso, mas ele foi o primeiro que deu início a esta grande jornada. Aleluia. Mas por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele fazia a diferença. Deus escolheu porque sabia que ele iria fazer a diferença. E o mesmo Deus quer de você, meu irmão e minha irmã, que está contemplando eu nesta noite, trazendo esta palavra. Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você se entregue a Ele para Ele entrar na tua vida. E se Ele entrar na tua vida, pessoas vão ver que você é diferente. Diferente do falar, diferente no vestir, diferente na sua conduta, diferente na sua personalidade, diferente no seu interior e no seu exterior, diferente dentro de casa e fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, onde quer que você esteja, você vai fazer a diferença. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque o homem de Deus tem que fazer a diferença, irmãos. E ele só consegue fazer a diferença se ele for temente a Deus, se ele for um homem de compromisso com Deus, se for um homem que realmente se entregou para Deus. Aleluia, Jesus. Já estamos terminando, meus amados irmãos. Só deixa eu continuar essa leitura aqui, até onde nós lemos a primeira. Diz assim, no capítulo 23. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado à fera, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Está vendo, meus amados irmãos? O próprio anjo apareceu para Paulo dentro daquele navio, para dizer para ele: não temas, Paulo, não tema por essa dificuldade, por esse momento que vocês estão passando, não tema não, porque Jesus está contigo, eu estou contigo. E nenhuma alma se perderá dentro desse navio. Nenhuma alma se perderá. Deus já tinha um propósito com Paulo, além de toda aquela viagem também, aleluia, no término daquela viagem, aleluia. Porque Deus era com ele, e Deus falou para ele: não temas, Paulo, todos quantos estão nesse navio, nenhuma alma se perderá. E eram exatamente 276 almas que estavam ali, juntamente com Paulo, indo para, aleluia, Roma, onde seriam presos e aprisionados. Paulo, principalmente. Paulo, irmãos, que coisa linda, irmãos. Paulo estava nesse navio também. Paulo estava sendo levado para ser prisioneiro. A hora que Paulo intercedeu na vida de todas essas pessoas. Paulo, durante essa viagem, passou muito sofrimento, irmãos, porque era o único que servia a Deus. Imagina você estar no meio de tanta bandidagem, tanto bandido, pessoas presas, com certeza era tudo bandido, irmãos. De uma forma ou outra era tudo bandido. E tudo pessoa descrente, tudo pessoa que não acreditava em Deus. Não só os presos, quanto os capitães, os soldados, os guardas que estavam ali. Nenhum deles criam em Deus. Imagina a rejeição que Paulo sofreu dentro daquele navio. Além da rejeição, a fome, a sede, a nudez. E além de tudo isso, o fato de estar ali praticamente sem esperança, com as suas vidas praticamente perdidas. Não que Paulo estava assim, com certeza Paulo passou por não sei se chega a dizer dúvida, mas com certeza ele passou do estreito, mas eu acredito que ele jamais deixou de acreditar e confiar no Senhor. Com certeza Paulo jamais deixou de acreditar no Senhor, porque ele sabia que o Deus que ele servia era fiel. Era um Deus verdadeiro que sempre chegaria como chegou na hora certa. E aquelas 276 almas, irmãos, foram salvas por intermédio, aleluia, primeiramente de Cristo, e segundo, aleluia, por Paulo, que perseverou e que lutou por aquelas almas, que lutou por aquele povo para chegar até Roma. E olha que Paulo, irmãos, aleluia, antes dele pegar essa embarcação, antes dele ir ter direção a Roma, ele tinha sido julgado. Ele poderia ser liberto, poderia ter ganhado a sua liberdade ainda em Jerusalém. Ele poderia ter sido liberto antes mesmo de ter entrado naquela embarcação. Mas quando ele viu que ele ia ser livre, ele clamou a César, ele pediu para que fosse até César para ser julgado. Por quê?
Porque César já era em Roma e o trabalho de Deus na vida dele também era em Roma. Ele não poderia ser solto em Jerusalém e ele parar sua caminhada, não. Ele teria que ir até Roma. E para ele seguir até Roma, ele teve que trazer sua própria condenação física. Ele praticamente pediu a morte, aleluia. Não que ele quisesse morrer, irmão. Estou dizendo no sentido espiritual. Ele pediu para ir para Roma, sabendo que de lá ele não voltaria mais. Ele pediu para ir para Roma, né, sabendo que lá ele morreria. Sabendo que ele teria um tempo ali para levar o evangelho aos romanos, mas que lá ele perderia sua vida como perdeu. Foi morto em Roma, aleluia. Mas foi o homem que levou a palavra de Deus até Roma, aleluia. Que foi até o fim, que lutou até o fim e se tornou o maior vencedor dos homens. Esse era o Paulo que nós falamos dessa palavra desta noite, irmãos. Apóstolo Paulo. E Deus quer homens como ele, Deus quer homens e mulheres que façam o que ele fez, que renegue a sua vida de hoje para viver uma vida cristã, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós, meus amados irmãos. Então vamos nos entregar ao Senhor, vamos viver uma vida cristã de verdade, porque Deus vai nos honrar, irmãos. A nossa peleja não é aqui, irmãos. Aleluia, a nossa vitória não é aqui, a nossa pátria não é aqui, irmãos. Então vamos lutar para nós alcançar a nossa pátria, a nossa liberdade total e completa lá no céu, aleluia, com Cristo Jesus, quando Jesus vir buscar a tua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco ligadinho na Rádio Quero Adorar e também aqui na live, irmãos. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar e a tua família. Que Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco até o momento. E eu vou orar novamente para que Deus possa abençoar a tua vida e a tua família. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez eu clamo a Ti em oração, suplicando a Tua infinita misericórdia, Pai, que o Senhor venha entrar com providência na vida do meu irmão, da minha irmã, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, repreender todo o laço, toda as obras de Satanás, toda a inveja, toda a imundície, toda a podridão que está no nosso meio, Senhor, seja repreendida agora, toda a covardia seja repreendida agora, toda doença seja repreendida agora, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te peço como ministro da palavra de Deus que o Senhor venha curar e libertar e salvar diante dessa pandemia, principalmente o Senhor venha cuidar do teu povo, cuidar dos teus, ó Pai, porque o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com a tua palavra, e eu creio que muitos que ainda estão aqui têm um compromisso verdadeiro contigo, e sei que estão guardados pelas tuas potentes mãos, porque não negaram a Cristo, não negaram a fé, mas confiaram e acreditaram, estão acreditando na tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todas as vidas, Pai, todas as pessoas, Pai, principalmente os fiéis, que eu venha colocar por terra todo o laço, todo o mal, toda a inveja, tudo aquilo que não presta, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Fiquem todos da paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E no próximo sábado estaremos aqui novamente, minha filha pregando, e no domingo a minha esposa pregando a palavra de Deus. Amém, Deus? Amém, irmão? Fica com Deus e que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.